Olá, meus prezados amigos, sejam todos bem-vindos ao meu canal, o canal da Psicografia. Esse é um canal onde você encontra vários artigos sobre psicografia, as lives dos evangelhos que eu faço ao vivo na rede social e agora iniciando um novo projeto que é o Estudo Online Espírita. Gostaria de contar com a sua ajuda. Comente, compartilhe e me ajude na evolução do canal, para que ele cresça e que traga mais material, né, para os nossos estudos. Hoje eu vou começar o estudo sobre o livro Diversidade dos Carismas, de Hermínio de Miranda, Teoria e Prática da Mediunidade. É um livro que ele traz uma história que vários espíritas, assim que tiver a oportunidade de ler, né, esse livro, ele vai se identificar muito com a história dessa médium chamada Regina. E logo no primeiro capítulo, aqui ele diz o seguinte: o médium, eclosão, desenvolvimento e exercício de suas faculdades. Longa e obstinada vigília. Não dava mais para esperar. Sucediam-se as perplexidades e a moça estava ficando confusa no meio de todos aqueles estranhos fenômenos que ocorriam com ela à sua volta. Quem nunca passou por esse tormento sendo um médium ostensivo? Às vezes o chamamento chega quando você é criança ainda, tipo, às vezes uma criança de 10 anos de idade, ela começa a observar os fenômenos à sua volta. Na adolescência também você tem esses insights de vivenciar naquele momento a presença dos espíritos. E quando você já está numa certa idade, caso você ainda não tenha procurado uma casa espírita e é portadora de uma mediunidade ostensiva, você começa a perceber esses fenômenos que ocorrem na sua vida e daí você precisa de ajuda. Neste caso, este livro ele é fundamental neste momento de preparação do médium quando se trata de educação da mediunidade. E aqui ele continua. E daí, naquele momento que ela percebe esses fenômenos, essas dificuldades, que caminho escolher? As diversas alternativas? A quem recorrer? Com quem se esclarecer e se orientar? Como aprender a se utilizar corretamente daquele potencial que não conseguia entender ou controlar? É difícil, não é? Você que é médium ostensivo, você vai observar as dificuldades caso você passou pela mesma experiência que essa médium, que ele está contando aqui a história dessa médium. Você vai perceber a dificuldade de encontrar um ambiente para ouvir uma orientação adequada. Porque na maioria das vezes, quando você vai a um centro espírita e faz uma orientação, tem médiums, até mesmo despreparados, que dizem assim, você é médium, você tem que trabalhar. Não procura se a pessoa, às vezes, as dificuldades que ela enfrenta. Porque quando você procura uma casa espírita para fazer uma orientação, o orientador, ele tem a obrigação e a função dele naquele ambiente é lhe ouvir. E às vezes ele acaba enfiando os pés pelas mãos, falando que você é médium e talvez quando você sair dali, você não volte mais a uma casa espírita. Por isso temos que ter todo um cuidado, atenção, carinho, amor por essas pessoas que buscam auxílio, como vai acontecer aqui na história dessa médium. E aqui ele continua. Quando ela fala que caminho a percorrer, a quem eu vou pedir ajuda? Ela leu uma crônica no jornal que dizia maravilhas sobre um grupo padrão, um grupo espírita, um grupo mediúnico, sob responsabilidade respeitável de uma instituição. Naquele momento que ela leu a crônica, ela percebe, meu Deus, chegou a minha hora, essa é a minha vez. Está aí a oportunidade. E o que ela faz? Estava ali a sua oportunidade e ela não perdeu tempo, ela pensou.
disposta a falar pessoalmente com o autor, né, daquela crônica. Ela vai em busca daquele endereço. Disposta a falar pessoalmente com seu autor, a providência inicial, portanto, consistia em localizá-lo. Ligou para a instituição, tão animada pela esperança quanto ingênua e inexperiente. A pergunta foi direta e objetiva. O que era necessário para qualificar-se como frequentadora do grupo? Porque na crônica ele falava muito bem daquele grupo mediúnico, dos trabalhadores, da casa espírita, e era tudo o que ela precisava. E aqui ela vai, liga para a instituição e olha a resposta que ela recebe. O grupo era fechado e seleto. Não admitia ninguém a não ser por escolha ou convite. Mediante critérios inquestionáveis. Além disso, informou a voz ao telefone, o grupo era interditado às mulheres. Só homens poderiam frequentá-lo. Neste momento aqui a gente percebe, né, a imaturidade desse irmão que se dizia dirigente e que dirigia um grupo mediúnico tão falado na época, na região, naquele ambiente, como ela ouviu aqui na crônica do jornal. E ela, meu Deus, e o que fazer agora? Se você está se identificando com essa história, busque esse livro maravilhoso, que aos poucos a gente vai entendendo tudo aquilo que viemos fazer na Terra por meio da mediunidade, caso você seja um médium ostensivo. E se você não for um médium ostensivo, você vai buscar a melhor maneira de servir, caso seja da sua vontade. E aqui ela continua. Mais embaixo, o próprio autor do livro diz, segundo consta nas obras básicas, o espírito não tem sexo. Verdade? Então, nos grupos mediúnicos, nas casas espíritas, quando você participa, ou se você já participou de algum, se você já teve a oportunidade também de ir à casa espírita, fazer um curso de aprimoramento, né? Ou se foi participar de um grupo de educação da mediunidade, ou de um grupo conhecendo a doutrina espírita, ou que já é médium e participa de um grupo fechado. Dentre eles existem homens e mulheres. Tem homens que só recebem comunicações de mulheres e tem mulheres que só dão passividade para espíritos masculinos. E daí? Então, não existe regra. O espírito não tem sexo. Às vezes, numa existência, ele veio como mulher, na outra ele veio como homem e assim sucessivamente. Em cada experiência, um cabedal de conhecimentos, aonde ele não sabe se mulher ou homem, basta que Deus permita, pela bênção da reencarnação, ele tem a oportunidade de reparar seus erros, as suas arestas com aquela família escolhida, e assim por diante. E aqui ele continua. Enfim, não lhe cabia discutir o critério. É claro, como que eu vou discutir com uma pessoa que diz que o critério da casa espírita é esse? Eu tenho que respeitar. E o que ela fez? O outro obstáculo que interditava a sua admissão no grupo era compreensível, embora, em sua inexperiência, ela não tenha considerado impeditivo. Ela achou tudo muito natural naquele momento, ela não tinha experiência, ela nunca tinha estudado, porém a mediunidade dela se manifestou, né? Como muita gente diz, houve aquela dilatação de todo o potencial que ela trazia. Ela era uma médium pronta, preparada, e que bastasse ela assistir poucas aulas que ela já estava pronta para trabalhar, como fala aqui no livro. Então, muitos médiuns, quando reencarnam aqui na Terra, num determinado momento ele recebe um chamamento. E esse chamado do Cristo para trabalhar na sua obra, nem sempre estamos preparados, é claro. Se todos estivéssemos na nossa zona de conforto, após um trabalho bem remunerado, e dali diante eu ia tirar um dia, uma hora, sei lá que quando for, para servir a mediunidade de que sou portadora.
Mas no meio do caminho surgiu tantos imprevistos, tantos problemas, que eu tive que buscar o auxílio antes da hora programada por mim e não por Deus. É nesta hora que você percebe que, ao fazer esta orientação na casa espírita, a própria equipe espiritual ali do ambiente usa aquele irmão que está na qualidade de instrumento a serviço da caridade, como um atendente fraterno preparado. Ele vai lhe ouvir para poder, mais tarde, caso seja da sua vontade e interesse, estudar, fazer a sua formação espírita. Porque enquanto você está fazendo a sua formação espírita, você está aprendendo a lidar com esses tormentos, né? Com esses insights que surgem na sua mente de maneira natural, com as vidências que lhe são mostradas pelos quadros pelos quais você ainda vai aprender a interpretá-los. E se for através da psicografia, você vai sentir o seu braço sendo impulsionado todas as vezes que você pegar no lápis e no papel. Caso seja também a pictografia, você vai sentir aquela afinidade enorme pelas tintas, pelas cores, pelos objetos pelos quais você vai manusear para pintá-los. Você já percebeu que quando você faz uma viagem distante, digamos, para a praia, né? E lá você encontra aqueles pintores, né? Digamos, que ganha a vida ali, pega um azulejo e com o dedo ele faz cada pintura maravilhosa. Tudo aquilo é manifestação da mediunidade. Porém, é um espírito altamente evoluído e, na medida do possível, ele vai criando coisas belíssimas num pedacinho de azulejo. E aquilo ali é vendido para sobreviver. Às vezes sentado, ele coloca ali no chão e você assistindo toda aquela beleza, ele assina lá com o nome dele. É isso, meus amigos, faz parte da mediunidade. E muitas vezes essa mediunidade, ela não é educada da maneira que você precisa buscar este conhecimento, essa educação, esse equilíbrio mediúnico para servir na obra do Cristo, como realmente você veio para servir. Antes de passar para a próxima fase, eu gostaria de falar para os amigos que vão assistir esse vídeo e para os nossos alunos lá da nossa escola, né? A nossa escola da psicografia. É muito interessante você buscar o conhecimento, porque nunca é demais. Nancy, eu já li esse livro, estude. Eu já estudei, vamos reler novamente, todo mundo junto, reunidos, mesmo que virtualmente, vale a pena. Sabe por quê? Porque cada pessoa vai interpretar um parágrafo ou muitas vezes um capítulo do livro diferente da sua avaliação ou da sua interpretação naquele capítulo, porque essa pessoa, às vezes, já trabalhou muito tempo na casa espírita, já vem de uma família espírita, ou até mesmo não veio de família espírita, mas se permitiu ao aprendizado e vai estar conosco, nos ajudando, né, a ajudar quem está chegando. Esta é a nossa proposta, a proposta da equipe de mentores e orientadores da Médium Nancy. Então, meus irmãos, se você se identificou com este vídeo, se ele foi útil para você, comentem nas redes sociais, compartilhe com os amigos, me ajude a crescer este canal, o canal de estudos que vai servir muito para te ajudar mais tarde, quando você estiver passando por esta experiência pelo qual essa médium passou aqui no seu primeiro capítulo. Que Deus nos abençoe e que assim seja.